Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do podcast para falar de saúde. Eu sou a Maria Cláudia, médica ginecologista e obstetra, e hoje eu estou aqui com 3 convidados muito especiais para falar de um tema que eu amo muito também, que é o parto normal. Então, vamos apresentar os nossos convidados. Primeiramente, ele, que está entre os 25 melhores fotógrafos do Brasil e é fundador da pousada Bolha do Sul, marido da Priscila e pai da Violeta. Seja bem-vindo, Gilmar Estevam. Obrigado, é uma honra pra gente estar aqui. Só uma correção, são 4 convidados. Ela não estava no script, ela veio com a gente. Podemos esquecer da Violeta, com certeza. A estrela principal. E agora ela que é fotógrafa, criadora de conteúdo sobre vida real no casamento e maternidade e fundadora da Bolha do Sul, junto com seu marido, que é o Gilmar Estevam, e a mamãe da Violeta, a Priscila Fontinelli. Ai, obrigada, gente. É um prazer estar aqui e espero contribuir hoje. Vamos lá. Também está com a gente a Luana Citadin. Há 8 anos atua como doula, acompanhou mais de 600 partos, apoiando famílias a viverem um dia tão especial com segurança e muita informação. Bem-vinda, Luana. Obrigada, é um prazer também estar aqui, rever esses posts e contribuir para esse momento. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Pri, então me conta, como foi o planejamento para engravidar? Vocês engravidaram na primeira tentativa? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente já tinha se programado quando a gente casou, que a gente queria engravidar passados ali pelo menos 2 anos de casamento. Quando chegou 2 anos foi muito rápido. E aí a gente falou, meu Deus, mas já deu 2 anos. A gente tem Já que tá engravidar. E aí acabou que a gente ainda esperou mais um pouquinho, né? E aí começamos a tentar. Não foi rápido engravidar. Não chegou a 1 ano, mas foi quase 1 ano de tentativas, devido a várias coisas que aconteceram, assim, né? Eu sempre fui muito irregular, meu ciclo, tudo, então eu cheguei a achar até que eu não ovulava, toda pilha da mulher, né? Certo. E no fim, um belo dia, eu achei a minha ovulação, ele tava no casamento. Eu achei a minha ovulação foi boa, adorei. Aí eu O teste, né? Testezinho de ovulação. Ok. Então, literalmente. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, né? Eu falei assim, amor, eu tô fértil. Tu tem que vir embora. Ele tava no evento, eu falei, tu tem que vir, pelo amor de Deus. E aí, sei que nesse dia, a Violeta foi produzida. Dito e feito, no dia que eu achei, a gente engravidou. A gente pensa que engravidar, né? A pessoa simplesmente... É fácil. Ah, não, vamos engravidar. A gente até brinca, né? Tipo assim, ó, se tivesse desempregado, vinha... Era só dançar o forró que vinha 5. E aí a gente tentando e nada. Assim, meu Deus. A gente, na verdade, a gente só abriu a porteira, assim, né? É. E aí começamos a tentar e foi passando tempo assim, ó. Pois é, né? Não tá grávida ainda. Faz quanto tempo que a gente não se cuida mais? Ah, faz uns 6, 7 meses. Ah, então vamos começar a olhar. Aí começamos a comprar teste de ovulação. Aí pega a semana fértil ali, né? Sim. Aí ela fazia 7 testes. Nenhum ovulava. Eu disse, ué. Será que não tá? Será que não tá? Mas enfim. Por fim, esse dia que ela tá falando, foram 26 dias após o dia que a tabelinha dizia. Olha Que eu ia só. estar fértil. Que era uma questão de resultado. Saiu bem fora, assim. Por isso que eu não encontrei. Aham. E aí, Então, já. foi. E de repente também, como já fazia um tempinho, aí começa a dar nervosismo, né? A gente não Como é que tava foi tão pra ti? nervoso. A gente tava mais tranquilo. Aquela porque pressão, eu assim, também né? era aquela Não coisa, consegui. né? Quero engravidar, mas tinha medo. Então eu ficava tipo assim, ai, tudo bem, não tem problema. Eu não sei se eu tô pronta. Outra coisa que eu ia comentar contigo, comigo foi meio assim, né? Tá, a gente queria muito engravidar também, mas depois, a hora que engravida, tu também fica assim, ai meu Deus. E agora? Engravidei. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Completamente perdido. Foi susto. O que vai ser de nós agora? Foi. A gente queria sair correndo, contar pra todo mundo logo. Tanto que a gente já saiu contando pra todo mundo. A gente foi embora do hotel que nós estávamos. Eu tava a trabalho em Balneário, com linhas. E aí, foi bem nada a ver, assim. A gente fez o teste. Ela já tinha feito o teste 2 dias antes, um dia. Foi, Já tinha dado negativo. A gente chegou no hotel, tinha um vinho. Ele disse, cortesia, não sei o que e tal. Aí eu falei, vou fazer mais um testinho só por desencargo. Vou fazer mais um teste. Aí fez... Ela olhou, gente, o vídeo é muito engraçado. Ela olhando o teste, cabeça pra baixo. Ela assim, não, mas é uma linha só. E aí, olhando pra caixinha junto com ela, eu falei assim, não, amor, mas tem alguma coisa que não tá batendo com a imagem de cima. Aí você, amor, teste de cabeça pra baixo. A gente virou, disse assim, meu Deus, tá igual. Tá grave. Tá grave. É isso. Aí não acreditamos, fizemos outro teste, aquele que fica escrito grávida mesmo, né?
Foi. Aí mesmo aparecendo grávido, aparece um reloginho. Foi. Aí a gente assim, grávido. Não, mas tá carregando ainda. Carregado não grávido. E aí foi. Sim, parece meu marido, eu mostrei teste pra ele também de farmácia, ele assim, não, mas calma, né, vamos fazer, fomos pro teste de sangue, Nós nem fizemos de sangue. já saíram contando. Já tava grávida, já. Esquece, já era. Mentira, socorro. E tava mesmo. Ah, não. Eu tava, comecei a enjoar também, muita coisa. Aham, já vieram os sintomas, tudo. Já desandou tudo. Diz que não existe, né? Falso positivo da farmácia, confirma. Ah, sim, é bem raro, né? Na verdade, ao contrário, sim, né? Então, se o teste ainda deu negativo, inclusive a minha história até teve essa questão. Por exemplo, eu fiz o primeiro teste, eu estava, porque como a gente já estava tentando, né? Já fui fazer, mas na verdade não tinha nem atrasado a menstruação. Eu fiz no dia que iria descer a menstruação, né? Não chegava a estar atrasada. E ele deu negativo, o Ah, o primeiro. meu também. Né? Então, aí eu deixei mais uns dias, né? Depois pensei, não tô grávida, então, né? Mas aí eu resolvi fazer, daí como não desceu a menstruação, eu disse, meu Deus, agora pode ser que esteja, acho que, não sei, né? Tava errado, enfim. Aí 4 dias depois que eu fiz, que daí deu positivo. Mas claro, daí é isso, né? Então, quando dá negativo, geralmente a gente ainda pode ter essa margem, né? De não ter dado o resultado ainda no exame, mas geralmente quando dá positivo, muito difícil, né? Muito difícil dar esse erro mesmo. Que loucura. Aham. E aí, como é que foi a tua gestação? Foi tudo certo? Tranquila? Olha, o início ali, eu quase fui internada no CAPS. Eu tava louca. Eu achei que eu não ia sobreviver. Eu falava pra ele, eu falava, amor, não sei o que vai acontecer, eu tô ficando louca já. Eu enjoava muito, 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 muito. Comia bolacha água e sal o dia inteiro. O dia inteiro, assim, horrível, horrível. Eu pensei, eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz? É assim que a está grávida? Eu tive essa pergunta na minha Eu pensei cabeça. que era igual a novela, né? Tipo assim, Só coisa boa. da gente, tal, uma coisa meio assim, mas não, foi bem difícil. Aí, óbvio, depois dos 4 meses ali, passou, e aí passou o enjoo, aí começou a vontade de fazer xixi, sem parar, o tempo todo. Tô me identificando aqui. Sempre tem alguma coisa, sempre tem uma novidade. Aí quando termina isso, começa a pelve, mas assim, num todo, eu sempre falo, né, que a gravidez é um propósito, é uma decisão que tu toma. E a gente sempre tava muito feliz, assim. E ontem, inclusive, eu chorei muito, porque eu olhei pra ela e falei, meu Deus, foi muito bom. Foi legal, né? Eu viveria tudo isso de novo, porque é maravilhoso. Meu Deus, que emoção. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o parto, o dia, né, que a Violeta escolheu pra nascer. Conta pra gente, que é o principal, né, objetivo desse podcast de hoje. Como é que foi? Como é que foram os primeiros sinais? O que tu sentiu? Como é que tu chamou a Lu? Como é que foi? Eu acordei, eram umas 7 horas em ponto da manhã, assim. Daí eu acordei com uma dor. Na verdade, na madrugada eu senti dor. Só que grávida eu senti dor sempre, é normal. Daí ai, que dor. Aí eu ia virar de lado, doía muito pra eu deitar de lado. Porque eu não gosto de dormir de lado, não era o jeito. Aí eu lembro que eu fui virar pro lado esquerdo e foi uma dor assim, meu Deus, como tá doendo. Mas eu tava muito cansada. Falei, vou dormir, quero nem saber. Daí dormi, paguei. Nunca imaginei que eu ia ter bebê, até porque minha barriga tava alta, todo mundo falando, tua barriga tá alta, vai demorar um tempão ainda pra tu ter bebê. Isso procede? Alguma coisa assim, não sempre, né? Mas é que a gente entende que lá no finalzinho, né? Quando tá pertinho, o bebê vai encaixando, a barriga dá uma baixadinha, sabe? Pode acontecer. Todo mundo falou, tua barriga tá alta, eu fui dormir tranquila. Nunca imaginei que eu ia ter bebê. Na mesma noite, nessa noite, Ela estava de 36 semanas também, né? Então até... Nunca imaginei. Ai, nunca. Jesus. Tanto que eu comecei a fazer exercício, mais que eu tava preparando, porque a minha meta era ter o bebê quando ele chegasse. Eu queria na segunda-feira ter o bebê, e a gente teve na sexta. Queria escolher o dia. Queria, já tinha conversado com ela. E tava tudo certo. E eu tava em Paris fazendo casamento. Sim. E aí, naquela semana inteira ali, eu ia estar em casa. Tá. Aí ela assim, ele já chega amanhã, vou fazer uns exercícios, porque daí... Tomara que vai dar certinho, vamos calcular certinho. Porque o povo faz de tudo, né? Fica na bola, não sei o que, e não tem o bebê. E aí eu falei, eu posso fazer o que eu quiser, não vai vir esse menino. Aí eu fiquei de boa, daí quando foi de madrugada, senti essa dor, mas fui dormir, quando eu acordei, eu senti uma cólica
eu não tenho cólica nunca. Minha menstruação, zero cólica, eu nunca sinto. Aí eu senti uma cólica, eu falei, meu Deus, que estranho. Mais uma dor da gravidez, né? Porque todo dia aparece alguma coisa. Daí eu falei, tá, beleza. Só que aí começou a vir... Gente, assim, que estranho. Mas aí todo mundo dormindo, meu sogro e minha sogra dormindo. Aí eu... estranho, né? Fiquei em casa ali vendo, aí comecei a achar estranho, eu tinha baixado o aplicativo de contração, só que eu nunca imaginei. Aí, e já tava rápido. Se tivesse muito espaçado, eu nem ia saber que eu tava trabalhando de parto. Sim. Tava muito perto já. Achar que era Aí, ensaio tu já tentou, porque daí começou a ficar frequente. Muito perto, não sei, devia dar uns 5 minutos, não sei, já tava dando pra eu ir pro hospital. Ai, Jesus. Eu nem queria saber, eu achei que minha bolsa não estourou, né, na minha cabeça igual os filmes. Aí eu falei, aí falei pro meu sogro, falei assim, tá estranho, acho que eu tenho que ir no hospital ver isso. Aí comecei a sentir muito, eu tinha visto, o bom de ver vídeo, né? Eu vi um vídeo de uma mulher falando isso, como foi o parto dela, e tá igual ao meu. Daí eu falei, eu acho que é contração. Daí mandei mensagem desesperada, né? Daí mandei pra ela e mandei pra Lu, a prima dele também. Eu mandei pra ela e ela, não, na cabeça dela ia demorar horas pra ter o bebê, que aquilo. E qual o teu nível de dor? Eu falei, eu não sei, tá doendo, entendeu? Como essa pergunta... Essa pergunta é boa, né? Não, e ela me mandou mensagem, era umas 10 horas da manhã. Foi. Das 7 até as 10, ela conseguiu lidar com aquilo ali. Sim. A primeira mensagem que normalmente eu recebo da gestante é no começo, né? E eu também pensei, não era uma ainda vai dar tempo. vai demorar, tá, mas aí, Pri, como que tá o intervalo entre as contrações? Ela me mandou um print, 3 em 3 minutos, eu já... Opa! E aí ela fala, o aplicativo tá me dizendo, vá pra maternidade. Eu falei, não, relaxa, Pri, vai no chuveiro. Pode chover, ela foi. E a sogra vai pro chuveiro. Eu falei, não vou pro chuveiro, eu não quero ir pro chuveiro, eu só queria deitar e pro chão. Não tinha posição, né? Certo. Eu não queria no chuveiro. Eu não imaginar no chuveiro. E aí ela deu uma sumida do WhatsApp, assim, por 1 hora. Mas eu pensei, tá lá lidando com a contração e tal. Dei umas 11 e pouco, eu mandei mensagem de volta, Pri, como tá? Aí ela já tava no, fase ativa, completa o trabalho do parto. Mandava áudios, assim, ofegantes. Eu falei, vou viver vocês. Então. Agora eu tô acreditando. É verdade. Não tempo de até lá, ainda bem, porque se eu tivesse ido, talvez teria nascido no meio do caminho. Tinha nascido no meio do caminho. Não, e não tinha ninguém, daí meu sogro, eu deixei tudo na pousada ali, a gente mora em outra cidade, daí eu deixei tudo lá. Falei, não vai vir o bebê. 36 semanas. Não, o caso de vocês foi... Aí eu falei pro meu sogro ainda queria ir no mercado fazer as compras da pousada, e eu falei pra ele, então, eu não vou conseguir, porque eu já tava com, sei lá, que legal no mercado. Eu quis escolher as coisas da pousada, então não vai dar, eu não vou conseguir, porque era muita dor, só que o povo, porque eu sou tranquila, o povo olhava pra mim e falava assim, não deve ser nada. Não, porque ela tava lá se maquiando, a contração e a dor tava lá. Esses teus vídeos eu vi. Daí, enfim. Daí minha sogra acordou, aí minha sogra já é outra febre. Vamos pro hospital, Ai, olha aí, ó. Quer participar da conversa? E aí, daí o meu sogro foi pra pousada buscar as coisas, porque ia ter o bebê, eu falei, olha, vai nascer, tá? Vai buscar as coisas. E aí, eu e minha sogra ficamos sem carro, ficamos lá, não sabia o que fazer, né? Daí ela ligou pra... Quem? O irmão dela. Meu tio. Apareceu um tio lá, abençoado, no carro do trabalho. E aí, quando eu falei, Pri, então eu vou aí, e aí vocês vêm comigo, né? Mas eu fui olhar a localização fora de mão. no GPS, bem fora de mão, assim, tipo, da minha casa daria uns 20 minutos até eu chegar lá, e mais 20 pra gente chegar na maternidade. 40 minutos do jeito que tá, e pela... E assim, pela rapidez que tava indo o trabalho de parto. Evoluiu muito rápido, né? Aí, mas eu saindo de casa, e daí, Pri, dela, não, o tio já passou aqui, a gente tá indo. Sei que a gente saiu de casa mais ou menos juntas, assim. Foi. E nos encontramos na maternidade. Não, e Deus é perfeito, assim, eu entrei no carro, o carro dele tava cheio de lençol. E eu... Lençol, cobertor, o banco de trás inteiro. O banco inteiro tava fofo, assim, ó. Aí eu entrei, eu falei, ele pensou, Confortável. Não, ele tava levando pra lavar os lençóis. Ainda bem que tava levando pra lavar. Ainda bem que não era assim. E tu te encostou ali, tudo deitou. Eu amei. Eu tô preocupado com o chão do hospital. Eu me deitou. Vamos chegar nessa parte. Daí ele desesperado, porque acho que não entendia muito. Homem não entende muito o que tá acontecendo, né? Daí ele saiu louco, assim, ele quase teve um acidente, inclusive. Inclusive, ele tava indo pro hospital errado, porque ninguém falou que ele não
parte eu não sabia. A minha sogra só contou pra mim depois que ela já tava indo pro hospital errado. Depois foi que ela falou, olha, eu não te falei, né? Faltou só esse detalhe. Voltou ao hospital. E ele cruzou, ele quase bateu num cara de bicicleta, foi um caos. E aí ele queria diminuir a velocidade, né? E eu falava, não, vai mais rápido, porque os buracos era bom. Quanto mais ele e menos dor eu sentia na eu dizia, meu Deus, eu quero que ele voe nesse carro, porque era menos dor pra mim. Olha que loucura. Aí ele doido, dirigindo lá nas lombadas, pulando tudo. E eu, ai, graças a Deus, e pulando e me ajudando. Parecia que tava descendo o menino, assim, ó. Foi bom. Aí cheguei no hospital e foi isso. Cheguei lá. A cena do hospital pra mim foi muito engraçada da chegada, assim. Eu cheguei na portaria da Unimed e avistei a sogra. Falei, ai, que bom, né? Já estão aqui e tal. E não vi ela. Meu Deus, será que já levaram a Pri pra cima, né? No que eu dou mais uns passos assim, olho pro chão, ela estava lá, né? Claro. No chão da recepção. Tipo, eu acho que nunca ninguém tinha visto essa cena, assim, na recepção da Unimed, né? A galera chocada, assim, ao redor. Alguém faz alguma coisa com essa mulher? E eu vi que ela tava ali vivendo a contração dela. Eu falei, ok, né? Quando passar a contração, eu falo com ela. E aí as pessoas olhavam assim, né? Ajuda, né? Aí passou a contração e aí passava a contração. Era como se nada tivesse acontecido. Ela levantou o pé, aquele cabelão. Tava nem aí. Nossa, então dá pra descansar, assim, entre uma contração e outra, me dá isso. Olha... Se ali a palavra é descansar, né? Respirar. É porque eu acho que foi tão eufórico o dia que daí, como tinha muita coisa pra fazer... Eu até fiquei impressionada, porque daí quando eu chegar já tinha feito tudo. Tinha chamado a fotógrafa, Foi, meu Deus, porque tu não tem cabeça pra nada. Por isso que eu falo, assim, a doula... Gente, é muito além, porque no teu dia tu não vai pensar em nada. Tu só vai querer que o bebê saia. Então, na hora tem uma pessoa ali que vai abrir o caminho, sabe? Parecia que ela era Moisés, assim, ela ia abrir as coisas e ia passando, sabe? E aí eu cheguei na hora de ter o bebê, assim, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faria da minha vida se eu tivesse sem ela, porque eu acho que eu ia ficar louca. Lá no hospital. E assim, né, te ajudou em vários aspectos. Foi muito especial, assim. Eu falo pra ela, meu Deus, eu não sei o que seria de mim, porque eu não enxergava ninguém, parecia que não tinha ninguém no hospital, assim, tava só eu e ela. Nem a minha sogra, que eu pensei assim, não, vai ser a pessoa que eu vou focar, porque é a pessoa que eu tenho mais contato. Nem via, tinha hora que... A Mônica, eu nem sabia que ela tava filmando. Eu nem via a Mônica, eu escutava algumas coisas da Mônica, porque tu fica em outra... A fotógrafa, né? Sim. Daí foi, mas em relação ao descanso, assim, eu passava a contração de vida normal, tá de boa. Levanta, vamos. Adorei. Ia conversar, ia bater papo, eu não tava nem... Foi muito intenso, foi muito rápido. E quando é rápido é intenso, né? Não tem? A gente, né, tem a experiência de muitos partos. Assim, tem partos que, tipo, cara, a gente fica conversando, dá gargalhada. Mas é um parto longo, não existe. Não existe a possibilidade de ser um parto a jato e ser um parto good vibes. A mulher tá... Então, ela, né, tem esses flashes, porque de fato ela tava ali imersa naquilo, ela não interagia com a gente, né? Ela chegou no hospital com 7 centímetros, né? Isso que eu ia, agora eu ia questionar. 7 centímetros, colo finíssimo, bebê baixinho, aí tu imagina. Que beleza. Eu falei pra ela, ô Lu, e a... Como é a anestesia? Analgesia? Analgesia. Não vai dar tempo. Por favor, não vai dar tempo de anestesista chegar aqui. Eu de ter falado isso. E daí eu tava tão... Porque como tu vê os partos, tu vai certo que vai ser o que tu viu na internet. Então eu falei, não, eu vou pedir e tal, porque vai ser bom pra mim. Só que na real... Cara, se tu tá aguentando, vai, entendeu? Tu não vai morrer por isso, então vai, então... Da dor do parto. Depois que ela falou aquilo, aí parece que me deu um gás, assim, sabe? Tudo que é falado pra grávida, de tipo assim, tá perto, tá chegando. Eu nem sabia se era verdade, né? Só que, tipo, eu tava ali acreditando, tanto que tem uma hora que ela fala, tipo... Porque a cabeça dela já tá ali, da Violeta. E eu não queria botar a mão, nada. Bota a mão, não vou botar a mão, eu quero que saia. E desesperada, assim, né? Mas eu acreditei só na palavra, né? Eu digo, então vai. Mas, assim, é tranquilo. Eu acho que o pior é na hora de... O expulsivo mesmo, assim. Aí é uma parte, assim, que dói muito. Pra ti foi pior, então, a parte do expulsivo do que a dilatação. A dilatação, tu sente dor, mas pra mulher, gente, mulher é tranquilo. A mulher aguenta dor, vai. Adora. Vai. Quando eu fez isso, né? Pra gente, né? Parir, né? Quando eu me operei do apêndice, eu senti uma dor parecida com a de contração. A dor do apêndice, né? Eu tive uma cirurgia de urgência de apêndice e a dor, eu passei um dia inteiro no hospital. Então, foi idêntico ao meu trabalho de parto. Eu achei pior do que o meu trabalho de parto.
Oh, interessante. Agora o meu expulsivo ali... Que durou 5 minutos. Porque agora eu ia questionar isso, tá? Então ela chegou, foi examinada, tava com 7 centímetros, fino, nossa, super, né? Então a gente considera isso, né, um trabalho de parto super ativo, bem avançado já, né? Ainda mais que tava rapidinho, né? Então a gente espera realmente que até ali já foi rápido, que a evolução futura ali, né, até ganhar, então vai ser rápido também. Então, depois que ela foi examinada, quanto tempo, assim, pra ela chegar na dilatação total? Ela chegou na maternidade em torno de meio dia e meia, assim, ela deve ter sido avaliada isso, tá? Meio dia e meia. Tá. E ela nasceu 1h15. 1h15. Ai, mentira. Uhum. Jesus. Sim. Então, tu imagina, de 7 para 10 e nascer, levou 45 minutos. Pra quem tá parindo, parece que passou o dia inteiro lá no hospital, entendeu? Imagino. É loucura, assim, mas o que eu penso é que o fato também de eu ter ficado muito tempo em casa, que não é recomendado, mas aquilo me ajudou muito, porque quando chego no hospital, a pressão vai ter tempo, bebê. Né? E até antes disso, quando tu tá em casa, tu fica mais tipo assim, sei lá, parece que não vai acontecer, o bebê não vai nascer enquanto tu tá em casa. Então, tu meio que... Sim. Né? Aí, quando eu cheguei no hospital, foi que a coisa começou a pesar, assim, de, nossa, vai nascer mesmo, não vai ter como ele chegar a tempo. Sim. Ela ainda tinha uma esperança, né? Porque o povo demora anos pra beber filho. Ela falava algumas vezes assim, né? Na chegada no quarto, no corredor e tal. Mas ele chega à noite, ele vai chegar, vai dar tempo, né? E era tipo meio-dia, né? Ai, tá lindo. Todo mundo da família achou que ia demorar um tempão, tanto que a prima dele e a tia dele falavam, não, mas demora, parto. Quando ela chegou, já tava com o bebê no colo. Tipo, ela foi pra assistir o parto, ela tava com liberação pra entrar também. E não entrou, porque não deu tempo. Então, dali do exame inicial, vocês já foram para a sala de parto? Sim, até tem um vídeo que a Pri mostra que né, tinha bastante contração. E aí ela ia fazer o procedimento normal, né? Cardiotocografia. Foi top. E aí eu falei pra enfermeira que nos atendeu ali, né? Falei, olha, eu acho que era bom avaliar antes de fazer o cardio, porque... Foi. As duas, ela não ia conseguir, se ela ficasse 20 minutos no cardio, ia nascer no cardio. E não ia tolerar a posição, né? Parada e tudo mais, ainda né? mais que ela gostava de deitada, a não ser que fizesse o cardio longeão, né? E aí foi quando ela examinou. E aí foi quando ela examinou e falou, não, tá 7, colo fininho, baixinho, vamos pra 7. Depois ela ficou escutando bastante, assim, naquele tempo que a gente teve e acabou não fazendo cardiotoco, né? Ainda bem. nem sei o que é, mas foi ótimo. Nunca nem viu, né? Porque não fez. Vamos dizer que a gente é um procedimento, assim, padrão, com aquelas pacientes que têm um parto, assim, normal. Eu vi no YouTube. Vamos dizer, normal, um tempo habitual. Eu vi no YouTube umas horinhas pra ganhar o bebê, mas é que como o teu Tanto que eu vi um vídeo de uma menina falando, né, que ela tava esperando o máximo em casa pra poder não fazer esse exame. Só que, tipo assim, no fim, acabou que deu tudo errado, né? Nem sempre dá certo as coisas. Então, a gente tem que ter essa, né, noção. Por isso que tem que ter a doula, porque a doula vai te guiar, né? E a ideia não é não fazer o exame, né? Que como chegamos naquela situação, né? Sim, né? Exato, a rotina seria fazer, né? Se tem um tempo hábil para isso, né? Mas quando tá tolerando também. Exatamente. Agora, se a paciente já está, né, numa fase superativa ali, ou muito próximo do expulsivo, com certeza não tem porquê, né? A gente faz só a ausculta intermitente, que a gente fala, né? Ali do PCF e tá tudo certo. Eu acho que o chão, que todo mundo fala, por que tu fica no chão? O chão. Vamos comentar mais sobre isso. O chão é gelado. E eu tava com muito calor. Muito, muito, muito calor. Eu queria entrar no ar-condicionado. Pra mim, o ar-condicionado tava quebrado ali da Unimed. Porque não esfriava. Não esfriava. Eu dizia, meu Deus, por que tá tanto calor? E eu dizia, meu Deus, e o chão é gelado. Então, tipo assim, por mim, eu virava uma lagartixa. Assim, eu ficava assim, no chão, porque eu não aguentava mais tanto calor. E daí ela ficava me abanando, daí outra moça me abanando, por mim ficava 10. Tem que botar um ventilador ali na Unimed, um abaixo-assinado. Porque, gente, é muito calor, é muito calor. A minha cunhada, ela sentia frio, eu só sentia calor, gente, eu só queria... E aí o chão é gelado. E ainda tem as mulheres que sentem frio e calor. Frio e calor. Aí tu pensa no trabalho. Nossa, aí já banheiras. Abana.
Não, eu sentia muito Então, calor. daí, na sala de parto, tu ganhou no chão também. Eu queria ir pro chão. Eu nem Porque tu gostou ali do... por mim não botava nem lençol, eu ia ter no chão mesmo, entendeu? Eles botaram até um negocinho. Colchonete, Tá. tem na Unimed, né? E aí, ela entrou na sala de parto, como eu vi que ela vinha, né, do chão. Aí no chão, vai ser no chão. Ela vai escolher no chão. Nem oferecemos banheira, nem oferecemos chuveiro, não. Foi no chuveiro em casa? Não fui, ela não quer chuveiro. Na banheira não vai dar tempo de encher. É aqui mesmo. Foi. E aí a gente colocou o colchonete no chão e ela deitou ali. E aí, na hora que a Violeta nasceu, ela nasceu na posição bem ginecológica ali mesmo. Mas durante aquele pouco espaço de tempo que a gente ficou, ela estava de ladinho, né? E a gente sempre fala sobre a posição que não é a posição mais favorável, né? Aquela posição tradicional, mas era o que ela escolheu, né? E até, tipo, na descida da Violeta, ela estava numa posição de lado, né? Que favorece também, né? E aí, não sei se em algum vídeo aparece, mas aí na hora que a cabeça coroou, aí ela virou. Né? E aí que já tinha passado pelo pior lugar, digamos assim, né? E aí, foi tudo muito rápido, expulsivo. E é engraçado que a Pri falou que foi a pior parte, mas a grande maioria das mulheres relata que não é o pior. A grande maioria das mulheres acompanha, normalmente é aquela fase ali de 7, 8 centímetros. Por quê? Porque tu tá num pico da dor, né? A contração a cada 2 minutos. E tu já dura um tempo considerável, tu já tá sentindo uma pressão, um negócio lá embaixo, tipo, meu Deus, isso aqui vai me... Mas ao mesmo tempo não tá, né? Mas ainda não tá bem na hora. Então é onde a maioria das mulheres relata, onde pede analgesia. Exato, quando tu tava falando, eu tava pensando exatamente isso. Interessante, no teu caso, ser o contrário, porque a maioria das mulheres é isso como a... Na hora que eu comecei a botar ela pra fora, que a cabeça começou a sair um pouquinho... Tu sentia mesmo ali. Aí eu sentia que eu tava com uma dor muito grande. Só que quando eu comecei, ela dizia, bota força. Daí quando eu botava fora, eu senti que a dor não ia ficar naquilo. Ela ia aumentar umas 1 milhão de vezes. Eu ia chegar em outro planeta, assim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu ainda demorei 1 ou 2 minutos a mais, porque eu tava com medo. Teve um momento que ela falou de medo. O único momento, assim, que ela falou de... Eu estou com medo. Mas medo do que, meu amor? Só bebê tá aqui. Foi. A dor até onde eu tava ali, era uma dor que eu sobreviveria, entendeu? Tá. Só que na minha intenção, eu falei, cara, eu vou morrer. Essa dor vai me matar, eu não vou sobreviver. E aí, só que Deus é perfeito, né? Porque, cara, tu vai e daí eu lembro que às vezes eu ficava baixando a minha perna, porque eu ficava subindo assim, ó. E daí tinha que baixar, né? E eu fui, graças a Deus, que aquela outra moça também ficou segurando a minha perna ali, né? Porque aí acho que até não lacerou, enfim, porque elas cuidaram muito ali de mim. Mas na hora que eu fui botar a força, a primeira vez eu senti medo. Aí quando ela falou assim, tá muito perto, aí eu falei, cara, eu vou lá, como é que vai acabar isso aí? E aí eu fui. E o outro medo que eu tinha é porque eu falei, cara, se só esse toquinho de cabeça tá doendo isso tudo, imagina passar o corpo. O meu medo era o corpo, porque o corpo é bem maior que a cabeça na teoria, né? Eu falei, não possível, mas a cabeça no corpo. E aí eu falei, meu Deus, mas tá doendo muito pra cabeça. Não, a gente fala que os bebês são uns cabeções. E aí, só que aí o milagre é que quando passa a cabeça, o corpo sai no... Sabe? Eu nem senti o corpo passar. Saiu a cabeça, a Lu que viu tudo, né, de fone. Saiu a cabecinha e então já veio. Só fez o girinho. Eu nem senti o corpo passar. E o meu medo era o corpo. Que na hora tu fica assim, caramba, e agora? Tipo, a cabeça nem... Tipo, tava só um pouquinho pra fora e eu tô nesse nível. Eu pensei assim, ainda vai crescer um monte, ainda vai passar o corpo, eu não vou conseguir. Só que não tem nada a ver. O corpo joga pra fora. É louco, é louco. E sei que o teu foi bem rapidinho, mas chegou a sentir aquela ardência que a gente fala bastante, né? Que a gente fala geralmente pras grávidas ali no período expulsivo, que elas começam a sentir o círculo de fogo, que é aquela queimação ali no períneo, a hora que a cabeça começa a abalar, sabe? Não sei se deu tempo. Ela perguntou pra mim se tava queimando. Eu não sei lá o que eu tô sentindo, tá doendo tudo, doía tudo. Eu não sabia de nada. E eu vi um vídeo da menina que falava da queimaceira e eu fiquei esperando, porque ela falou assim, igual um maçarico lá. Aí eu fiquei tipo, caramba, vai queimar muito lá dentro. Não senti nada. Por isso que eu falo que gravidez é único, assim, parto é único. Sim. Tu às vezes fica pilhado, eu tinha medo de umas coisas, falava pra mim, no pós-parto ali vai ficar tudo mole, tu não vai conseguir nem sair do carro. Eu desci, fui-me embora, subi o morro ali, os buracos, tudo tava pleno. Cada pessoa vive uma experiência, tu não pode ficar com medo dos outros. Meu Deus, né? O povo, tem que fazer exercício, senão tu não vai conseguir ter normal. Cara,
Não vai nessa, não tem Não fez nada de gestação. É isso que eu ia fazer essa falo. pergunta também. Chegasse a se preparar de alguma forma específica, Só físio? caminhando um pouquinho, assim, umas caminhadinhas de vez em quando. Só que quando eu Uma caminhava, vez a cada 10 dias, Super 500 regular. as só que caminhadas. quando eu caminhava, eu sentia muita contração. E eu falei pra ele, amor, isso não é normal? Porque eu vi na internet que No lado. tu não pode ter contração em menos de 1 hora, muitas, sabe? Uhum. Não sei se é verdade, mas eu vi no Google. Daí eu falei, meu Deus, mas eu tô com muita contração, isso aqui não é normal. Daí eu fiquei com medo de caminhar. Tanto que no dia que ele tava viajando, eu falei, ele vai chegar amanhã, então hoje eu vou caminhar um monte. Daí eu achei caminhar, e foi o dia que ela veio. Botou a Violeta no mundo. Foi. Se soubesse, eu tinha esperado mais pra fazer a caminhada. isso influencia, não quer dizer, não dá pra saber. Não dá pra saber. Olha, é bem relativo, não. Geralmente não, a gente fala que não, assim, porque pode ver que tem atletas, né, coincidência inclusive, alta. que continuam num... Toda vez que eu performance, caminhava, eu... E eu acho que tem a ver também com se conhecer, né? Ela observou isso, né? Ó, Sim. caminhar traz Exato. contrações. Tem mulheres que, assim, Perfeito. se fosse assim, ninguém chegava em 41 semanas. Sim. Não, né? Ai, tá chegando Não é aos uma 40, regra, vou né? caminhar e vai nascer. Eu parei de caminhar com medo. Porque desde que eu fazia caminhada, eu ficava com esse negócio das contrações. Daí fiquei com medo, a gente foi caminhar perto do shopping ali. Eu falei, não vou mais Nossa, caminhar, tá. não. Contração de ensaio. De noite Ela eu deu senti 10, dor. 15 passos, ela assim, já tô tendo outra. Eu falei, ué? E de noite eu senti dor nesse dia que a gente caminhou. Daí eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, que medo. Já era tipo Fiquei 34 semanas. Fiquei com isso aí, medo, mais aí ou menos. aquetei. Não fiz mais nada. Sim, é bem como a Lu falou, né? Questão de se observar mesmo. Então, normalmente, sabe, principalmente a pessoa que já fazia atividade física, a maioria das vezes a gente recomenda continuar, assim, bem poucas situações Isso. específicas, assim, que a gente, alguma coisa ou outra que a gente retira, né, diminui, né, a intensidade e tal. Mas normalmente a gente recomenda, sim, né, atividade física na gravidez, e durante toda a gravidez, inclusive, tá? Só que realmente, né, se agora tu tá fazendo algum tipo de atividade que tu nota, né, que não começou a dar algum sintoma diferente, daí, claro, né, é importante essa questão, ter essa percepção e diminuir, parar, enfim, como ela fez, né? Eu sempre falo também, eu já acompanhei gestantes que fizeram absolutamente tudo que vocês puderem imaginar Também. e não conseguiam ter um parto. E aquelas que passaram a gestação toda deitadas no sofá, de pernas para Sim. cima, e pariram assim. Já. Então, Relativo, né? relativo, Não tem uma regra, né, pra isso. nós temos que nos preparar para viver, né, a gestação e o parto da maneira mais saudável possível, mas não é isso que vai fazer parir um bebê. Eu me preparei para o Exatamente. pior. Eu falava sempre, eu assistia vídeo, eu via os relatos, eu dizia, não, meu parto vai durar uns 2 dias. Eu pensava no pior cenário. Eu me preparava para a pior coisa possível, porque o que vinha é lucro, vai que o meu vem ali em umas 20 horas. E a maioria das mulheres se acha o alecrim dourado, né? Tipo, Eu- não, o meu não vai ser assim, o meu vai ser rapidinho. Não, mas eu acho que a gente sempre precisa querer, né? Óbvio, pedir, né? Porque, né? Eu pedi muito. Mas se preparar para o pior cenário. Eu me né? preparei A gente pro pior. fala, parto é guerra, irmão. Isso, eu me inspirava ali na minha cunhada, né, que passou 40 mil anos no hospital e quase o bebê não vinha. Não, a Carol ficava até hoje na barriga dela, não vinha, não vinha. Daí eu pensei assim, não, vou me basear nisso. E no total, assim, né, da hora que eu acordei até ter, acho que deu 6 horas. É bem rápido. E a Pri falava já durante a gestação, ela tem até vídeos disso, né? Ai, gostaria que fosse de manhã, Foi. que O acordar. meu sonho era de manhã. O meu sonho era de manhã. Eu gravei ela escondido, Foi. que ela começou a falar com a Violeta na barriga. Aham. Aí eu botei meu celular pra gravar. Ela falando assim, ó. Filha, ó, tu pode estourar a bolsa ali umas... Mas aí só não estourou a bolsa, né? Ela assim, ó, Sim, sim. pode estourar uma bolsa umas 7 horas. Foi, era meu Aí ela sonho. fala, não, 7 horas não, umas 9 horas, já tá bom. Aí ela fala, pra eu poder dormir mais um pouquinho. Ela fala assim. E aí, ali perto do meio-dia, ali, tu já pode pensar em nascer. Até o Aí- almoço. Até o almoço. Até o Aí eu já... Nossa. Aí a gente já almoça e eu volto pra Praticamente casa. deu tudo. Sim, e aí é isso, né? É isso que eu falo também. Assim, a gente tem que querer, pedir, mas se preparar para o pior. Então, assim, ela falou com a Violeta, ela pedia isso, ela colocava isso. Eu conversava muito oração, com ela. mas ela se preparou para o pior cenário, né? Então Claro. é isso. E às vezes as mulheres fazem ao contrário, né? Pensa, vai ser rapidinho, vai ser facinho, né? Muitas vezes é o erro, né? Porque daí chega na hora, às vezes acaba sendo um parto realmente mais longo, enfim. Isso. Não que está anormal, né? Porque É isso mesmo. às vezes é O isso mais mesmo. comum é
ser um parto de 12, 14, 16 horas, né? A Sim. média de tempo no trabalho de parto. E tá tudo bem, né? Sim, Bebê bem, desde a- mãe bem. Exato, desde aquela fase que a Porque gente na fala, real né, eu tava fase latente. dormindo. O meu que ela parto provavelmente começou dormindo. Uhum. Porque não estourou a bolsa. Então a questão Gente, foi que essa. sortuda. Eu já tava E aí, com dor. A Só que eu fui bolsa dormir. rompeu, a Já gente não estava falou em da trabalho de bolsa. parto dormir. Ah, foi mesmo a A bolsa? bolsa rompeu muito pertinho de nascer. Eu ia perguntar isso também. E foi realmente uma explosão. Eu achei louco porque ela falava pra. Tipo assim, eu não sabia que dava pra ter esse controle da bolsa. Do tipo assim, não, História vamos esperar da mais um bolsa. pouco. Vamos esperar. Porque há muitos anos atrás, né, a gente é fotógrafo, eu fui fotografar um parto que foi traumatizante. Naquele dia eu falei, nunca vou ter filho. Que botaram a mulher em cima de uma maca e estouraram com um negócio assim na minha frente. Eu fiquei assim, vendo a mulher estourar a bolsa, sabe? E eu Isso fiquei, hoje é violência obstétrica, né? não sei. Não, depende do caso. Não necessariamente. Romper a bolsa. Isso, depende Aham. do contexto ali, como é que foi a situação Foi. dessa pessoa em E daí, específico. daí eu era um matadouro. Daí eu fiquei olhando aquilo ali, sabe, apavorada. Então eu nunca imaginei que poderia ser diferente, sabe? E daí eu Certo. lembro que ela falava assim, não, espera mais um pouco e vamos, sabe, vamos medindo ali. Eu fiquei, como assim? Tanto que na hora que ela mandou eu botar a força, parece que eu sentia que eu ia estourar a bolsa. Eu sabia como estourar a bolsa, era louco. Isso é concentração e elas estouravam. Foi. Daí deu aquele toquezinho. A gente só não tem o vídeo. Explodiu, assim, eu queria muito ter esse vídeo. Foi na hora, chegou uma pessoa e pararam de gravar bem na hora, assim. Se eu soubesse, eu tinha esperado. Então vai lá resolver, daqui a pouco eu estouro. Porque parecia que dava pra sentir, sabe? Foi assim, mais ou menos essa ordem. Chegou, deitou no chão. E aí, né, teve mais algumas contrações. E eu acho que talvez até tenha perguntado pra ela assim: tu tá sentindo alguma pressão, alguma vontade de empurrar? Certo. E ela falou: não, por enquanto não. E aí nisso veio uma outra contração. E aí ela talvez sentiu um pouco mais de vontade. A bolsa rompeu. Aí eu falei: agora Agora sentir. Agora essa criança vem. Foi. E me consolou que eu não tava no parto, né? Aham. O fato de eu não estar no parto, a única coisa que me consolou foi saber que foi muito rápido. Só, Porque claro, eu que deu queria tudo muito certo, né? Tá lá, eu queria muito ter participado. A gente só falava sobre isso. A gente assim, Todo dia a gente falava sobre isso. Pois eu é, tenho que estar aqui. Eu fechei a agenda do mês inteiro de maio quando a gente descobriu que tava grávida. sim. Só que eu já tinha casamento todo final de semana, porque daí a gente já tem pra 2, 3 anos pra frente. Então não Eu tinha sei como bem, organizar. Estevam. Não consegui, Ah, não que consegui, dó. tá? Fazer foto contigo, mas tudo bem, ok. Faz Volta. parte. E aí, beleza, eu fechei durante o mês inteiro. Eu tava voltando de Paris, falei assim, a partir de amanhã eu tenho 6 dias em casa. Aí depois um casamento, mais 6 dias em casa. Sim. Mais um casamento, mais 6 dias. Era muito Então, chato. na nossa cabeça era tipo assim, não, vai dar certo, eu vou dar no parto. Estatisticamente. Imagina, Sim. a hora que eu desci do aeroporto, que eu vi todo mundo, eu falei assim, não pode. Ai, E aí, vamos contar certinho como é que foi isso. Não. Detalhes. Eu desci do aeroporto, todo mundo com a placa, Violeta chegou. Eu assim, Violeta chegou? Não, mentira. E aí era Violeta chegou, eu não vi. Aí primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, não tá escrito Violeta nasceu. A Pri vai sair de trás de alguém e vai dizer Violeta chegou. Com a Violeta na barriga, entendeu? Eu falei assim, não, aí eu não vi ela, aí eu não vi minha mãe. Aí eu, minha filha nasceu. Aí ali eu vi porque já era um acordo nosso. A gente assim, mãe, eu tenho que estar no parto, grava tudo, a gente quer tudo, todo o registro, e vale ouro isso, gente. Até a gente tomou uma paulada na rede social, porque, nossa, gravar, tava mais preocupado em gravar. Mas não, mas quase tanto quanto. Não por postar, não por nada, nem se nós não fôssemos da rede social. Gente, a gente tem tanto De ter essa recordação muito legal, né? incrível. vídeo que a gente olha hoje, a gente chora olhando vídeo de coisas que as pessoas normalmente não gravam. Certo. E é muito precioso isso. E esquece, né? Não sei, eu ia falar pra Pri, não sei se ela teve algum branco, assim, mas eu tenho relato de várias pacientes, assim, que elas falam em alguns momentos. É claro que o seu foi muito rápido. O vídeo. Fugir um pouquinho, elas falam às vezes, né, de fugir, assim, de não lembrar, né, de alguma parte específica. Não, o vídeo é maravilhoso, eu revivo o parto inteiro quantas vezes eu quiser. Então é muito importante, por isso que eu falo, invistam em fotografia, invistam em filmagem, invistam, porque é muito bom. Cara, eu olho, eu assisto os vídeos direto. Surreal. Isso que fui eu que vivi A ali. gente chora o tempo inteiro. Direto, a gente chora. E as pessoas falam porque
há uma certa... É um momento íntimo, né? Sim, E aí a maioria das pessoas não gosta de expor isso. Ou se importa com... A Pri não tava nem aí. Tava nem aí. Luz acesa, luz apagada. E ela foi tão instintiva, assim, que dava pra ver que ela não tava nem aí, sabe? E se tivesse atrapalhando, não teria sido um parto tão instintivo, tão rápido, tão fluido, né? Sim. Então, assim, tipo... Não, até tem um Se não tivesse feito o povo falaria isso, tipo... Tem um vídeo bem engraçado. Quando elas estavam saindo, ela e minha mãe estavam saindo do apartamento para ir pro hospital. E aí a minha esposa deitada no elevador. E aí a mulher chama o elevador. A minha mãe não para de gravar. E aí a minha mãe filmando ela, nem encostava nela, assim, ó. Filmando ela. Ela vira pra mulher, ela fala assim, ó. Ô, moça, só um pouquinho que ela tá em trabalho de pagar. Tipo assim, a mulher pensou, que louca. Aí a mulher assim, meu Deus, tu tá filmando a vida dela. Que não tem o que fazer nessa hora, né? É como eu cheguei na maternidade, ela tava no chão e as pessoas, tipo, alguém ajuda essa mulher? Ela tem que fazer o quê, meu amor? Ela tá em trabalho de parto, deixar ela no trabalho de parto dela. E aí, a gente tem esse vídeo, cara, imagine daqui a 10 anos. Ah, mas meu Deus, que absurdo, minha mãe podia estar pelo menos ali abaixadinha com ela, dando um... Gente, ela não tava nem aí pra isso. Ela não tava nem preocupada. E daqui a 10 anos, nem isso, hoje já vale ouro, mas... Sabe, a gente poder olhar e dizer assim, oh, meu Deus, olha, ela deitou no chão do elevador, aconteceu tudo isso. Imagina a Violeta vendo o parto, sabe? Como que foi toda a história. Muito legal isso, né? Isso é incrível, poder gente. ver depois. Não. E assim, ó, uma dica que eu dou pra todo mundo, eu sei que é difícil no dia do parto, mas, gente, vocês têm que viver o momento mesmo, sabe? E se entregar aquilo ali, porque às vezes tá tão preocupado com a opinião dos outros, que aí tu deixa de fazer o que tu quer, porque muita gente falou, eu não teria coragem. Cara, não é questão de coragem. Faz o que teu corpo tá mandando. Se teu corpo mandar tu deitar, sentar, rolar, dançar, faz o que tu quiser, sabe? É o teu dia. E é o que eu falo, uma equipe boa. E eu até friso isso, assim, a importância de tu ter uma pessoa da tua confiança que tu leva. Porque no hospital tu não sabe o que vem. Pode vir qualquer pessoa no dia. E eu fiquei assim, no dia eu fiquei bem chateada quando eu fui ver os vídeos. Eu falei, meu Deus, por que essa mulher tá com cara feia? Ela tá com cara feia nos meus vídeos, sabe? E eu fiquei assim, por que ela tá com essa cara feia, sabe? No vídeo na câmera aberta, dá pra ver a médica lá com a cara feia pra mim. Eu falei, ué, mas eu nem fiz nada. Então eu fiquei pensando... Só tô parindo minha filha. Por isso não, que... A gente cortou, ela ia tomar um hate. Tomar um hate danado. Abrir ali, um caos acontecendo, aí a Lu ajudando e coisa. Ela escorada assim, ó. A gente com uma cara. Por favor, né? A gente olhando. E como é importante gostar do que faz. Sim. Como é importante. Sim. Porque tem gente que, se a gente talvez colocasse, ia dar hater, aí a gente já imagina o que ia acontecer. Sim. Ia ter gente falando assim, gente, mas também ela faz isso todo dia, ela tá acostumada. Filha, não gostou dela também, né? Ela diz assim, ela tá acostumada. Tudo bem? Eu faço casamento há 13 anos. Semana passada eu chorei no casamento. Sim. A gente não tá pedindo pra ela ir ali chorar com nós. Mas não ser insensível. A Lu chora. 1 milhão de É isso, entendeu? E assim, óbvio, né? A equipe inteira, uma pessoa foi ruim, assim, mas eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se não tivesse a Lu, não tivesse a fotógrafa, as pessoas ali que eu, sabe, a minha sogra, as pessoas de confiança, eu não sei se eu estaria tão bem como eu fiquei no meu parto, porque a equipe médica, eu não conhecia aquelas pessoas. Tinha, assim, a moça lá, que eu lembro que ela me ajudou muito, acho que era enfermeira, enfim, tinha uma outra também que me abalava, maravilhosa. Tinha o pessoal massa, mas sorteio, pode vir qualquer pessoa no dia, às vezes era um feriado, então a pessoa, poxa, eu tô num feriado aqui, né, podia estar curtindo com a minha família, eu entendo, só que é o meu dia também, né, então é importante tu ter tua doula, e eu comecei com ele que eu cogitei não colocar doula, cogitei muito, e eu falo, meu Deus, eu sou louca, não, como que eu pensei isso, sabe, mas é a falta do conhecimento. Claro que também nem todo mundo tem condições, enfim, né, mas a gente fala. Mas aí... tira outras coisas. Eu prefiro tirar o as que prioridades, for. Né? O povo quer quarto bonito. Aí que adianta, sabe? Aí no dia do dia mais importante da tua vida, tu vai passar por uma situação que não precisava, sabe? Aí vai reverberar pro resto da tua vida. Imagina. E não falta mais, é um momento tão único pra tentar não fazer de tudo pra ser perfeito, sabe? Isso, o quarto tu faz depois, sabe? Vai reformando depois. Não, se fosse pontuar a lista de prioridades, faça de tudo pro dia do parto ser o melhor possível.
Claro que não tem controle. É uma equipe. Mais fácil de Nasce tudo. uma vez. Mais fácil de Sim, é um momento muito importante, único, né? E uma equipe especializada e, assim, da tua confiança é muito interessante, né? Isso. Então, a questão da doula, claro. Mas, se possível, Sim. também, inclusive, uma obstetra, né? Também. Nós A gente não já tínhamos essa noção. conhecer e já Eu ter não que tinha. acompanhe, né? Que consiga, né? Acompanhar o parto e Dá tudo uma mais. segurança. Eu não tinha essa noção. Talvez se eu voltasse no tempo, que não dá, mas eu voltasse, eu também teria colocado o obstetra. Eu teria feito. Porque todo mundo falou, no normal vai ser o dia, o horário, tu vai pra Unimed, entendeu? Precisa, né? Não precisa. Todos lá vão ser bons. Se você puder investir, investe, porque tu vai ser muito seguro. É muito Sim. bom. Tu tá ali com uma pessoa que realmente conhece, sabe? E aí, uma coisa que me fez querer desistir da doula é porque eu via videozinho de YouTube de blogueiro. E o blogueiro, sendo bem sincero, gente, o povo baba muito blogueiro. Então, tipo assim, no hospital todo mundo... Não é assim na vida real. Tu chega no hospital, o povo não tá nem aí. Tu é mais uma pessoa ali, tem 1 milhão de pessoas passando por coisas. Então, vai com teu time, vai pronto pra coisa ali. A amamentação também, eu falo pra ele, eu falo, meu Deus... Que diferença faz ter uma pessoa para te auxiliar na amamentação, tanto quanto o parto? Se for para dizer assim, ó, eu prefiro investir nisso do que investir em qualquer outra coisa. Então não vou botar uma poltrona de amamentação, vou amamentar no sofá da minha casa, beleza, sabe? Depois tu dá um jeito, compra só uma almofada. Tu depois vai estar amamentando no carro, no chão, em qualquer lugar. E aí tu gastou um monte numa poltrona e tu não investiu numa consultora, ou numa doula, ou numa outra coisa, sabe? Polêmica. Pra te ajudar. Não, eu falo. Não, mas é interessante. Polêmica é comigo mesmo. Não Mas tem essa. Não, a questão da consultoria, né, de amamentação também é bem interessante, porque, por exemplo, assim, tem vários pacientes que comentam, né, então ali no hospital, todos os profissionais têm um conhecimento, claro, eles vão tentar te ajudar, mas como vai mudando o plantão, também eu já vi muito esse relato, né, vai mudando o plantão, uma ensina de um jeito, outra ensina do outro, né, então tu tem uma pessoa só, né, especializada, que vai ali, vai te ajudar certinho de um jeito só, né, enfim, facilita bastante também. de algo que é tão difícil, né, então, depois que nasce, eu acho que é uma das maiores dificuldades, né, que a gente vê que as pacientes passam. Pra mim foi nível parto, assim, a amamentação é muito difícil. Imagina. Eu sempre falo que o parto, ele acontece em um dia, né? Assim, média, né? Sim. A amamentação. Tá acontecendo. Por 2 anos, que é o recomendado, né? Então, assim, muita coisa pode acontecer nesse período. E o que eu observo das minhas gestantes é que quando começa bem, a tendência é fluir. Agora, quando já desanda ali no começo, porque pegou errado, já muitas coisas podem acontecer. Então, se tu já tem, né, alguém que cuide do começo, a tendência Muda tudo. Perfeito, ajuda bastante, né? E a amamentação, tá tudo certo, então. A prima não sofreu nada. Claro, aquela dor inicial. Eu só das garras. Dor inicial, de puxada, acho que não sei se abrindo os vasos também pra Sei. poder jogar Eu sinto a dorzinha, mas é uma dor bem... Não tive nenhum tipo de machucado, nada. Óbvio, né? Eu sinto que agora eu tô vivendo os desafios de amamentação. Agora eu tô com muita produção. Então eu já tô tentando driblar isso. Então por isso que tem que ter a consultora. Porque daí ela vai falar, faz assim, muda isso. A gente mudou várias técnicas pra ela engordar. Porque ela veio só um palito. Então, tipo assim, ela tinha que engordar. Ela chegou a bater prematura 2.400. Foi. E aí, agora ela tá com 3.500. Deve estar com mais já. Porque ela tá comendo um mêsinho. Aham. Não, o peso de quem nasce, né? Nasceu muito magrinha. A gente era mais ou menos pra ela nascer por agora, né? Isso. Também vai estar engordando a barriga, né? Então aí tem que ter esse jogo, né? Tinha nascido semana passada. Semana passada eu lembrei na DPP da Fria, eu lembrei. Hoje era o dia que... Era o dia. Devia estar em casa, filha. O dia que o pai estava preparado para... Mas é isso, gente. Não tem... Eu falo que não tem receita de bolo. E depois pra falar da amamentação, né? Uma das estratégias que a gente usou, que foi muito legal, foi uma sondinha, né? Acho que foi na segunda semana. Foi, né? Foi na segunda semana. Segunda semana a gente botou uma sondinha pra ela alimentar e depois já mudou a técnica, já começou a gente foi mudando pra ver o que se adaptava. Então é muito legal ter esse jogo de cintura durante a amamentação. E uma coisa que eu quero muito falar sobre isso, que até na rede social repercutiu muito, é o pai
durante esse período do pós-parto, do puerpério, porque o pessoal fala assim, mas o pai não amamenta, o pai não tem como fazer nada, tipo assim, o pai vai trabalhar e é isso. E é muito legal porque a gente mostrou o outro lado do que o pai pode fazer, porque o pai pode fazer muita coisa, né? Falo que o pai pode fazer Gente. tudo, menos E nós não tínhamos noção disso aí. Uhum. Na primeira semana ali, eu fiquei assim, ó, Sim. coitado das mulheres que os homens não ajudam. Que não tem, né? Porque não tem. Gente, é muita coisa que tem que fazer. Eu não A tinha gente noção acha que, também. tipo assim, no máximo, coisa. então tá, então deixa aqui, eu faço essa troca. É a ponta do Pois é, iceberg fazer uma troquinha de fralda. Quando tá na barriga, tu não tem aquela doce ilusão de que assim, mas é um recém-nascido, mama e dorme. Mama e dorme. Não tenho muito o que fazer. né? Uhum. É uma ilusão. A sensação que eu tinha era só, tipo assim, bom, talvez eu vou ter que ficar mais no almoço. Uhum. Entendeu? Tipo assim, como se isso fosse... Segurar pra tomar um banho. Segurar pra tomar um banho. Tipo, gente, é muita coisa pra Quando fazer. o dia acabou, é uma loucura. E eu vi, às vezes, essa história do pessoal que tem bebê e eu falava, meu Deus, mas que exagero. Tipo assim, não tem como. Na minha cabeça não entrava até eu viver a maternidade. E aí a gente se pegava de madrugada assim, meu Deus, como é que as mulheres dão conta? Porque daí ele me ajudava, daí ele esquentava as coisas e botava a sondinha no peito, porque daí nem sempre pegava. E é tudo, assim, é um conjunto, sabe? E daí tem que me dar água, tem que ele se preocupava com tudo isso, Até né? ela pegar na mamar, pra mulher sozinha é difícil. Aham. No começo que dói, que faz tudo aquilo ali, Tem que ser eu que perfeito. botava ela pra mamar. Foi. Ele Porque botou era mais de difícil. semana no meu peito. Ele colocava ela bem certinho. ó. Eu Ele que segurava, abria a boca. botava, aí que ela abria a boca, porque daí com medo, tu imagina tu com medo da dor, e tendo que botar, e eles colocam ali na errada, e eu esperava ela abrir a boca, eu agarrava, dava tudo certo. E a tua presença traz segurança e faz as coisas fluírem também. bem né? legal. Então, isso faz diferença, né? Sim. Sim, pra parte emocional também, né? Emocionalmente falando, e não sei se vocês sabem, mas os maiores índices de separação dos casais é no primeiro ano de vida do bebê, né? Isso Sim. não é em vão, né? Não é à toa isso, né? Porque realmente esse é um movimento que acontece muito, né? Nossa. E uma coisa que eu percebo também, além de o cara não ajudar, é de o cara começar a arrumar outras coisas que ele não fazia antes, por exemplo, Uhum. hora extra que nunca tinha feito antes de o bebê chegar, ou arruma um esporte que antes ele nem fazia. Como Inventar coisa pra fuga. sair de casa, né? Não mesmo, porque ele também não se reconhece ainda nesse ambiente. É muita coisa pra fazer. E é novo, né? E tipo assim, e assim a mulher também muda, porque ela agora, antes, né? O amor da minha vida chegou, jantinha, nananana. Agora ela tem um bebê pra dar conta. Então, assim, a última coisa que ela vai pensar é, uma jantinha pro meu maridinho, Uhum. né? E o cara tem que entender que é uma processo. estação. Isso. Vai passar. E se o cara não for o cara mesmo, ele arrega. Ele arruma outra coisa pra fazer, né? E aí é onde acontece a A separação. gente conversou ontem sobre isso, sabe? Porque a gente já fica conversando, e agora? Vamos ter outros filhos ou não? Esse é um dilema. E aí eu conversando com ele sobre isso, né? Do fato dos medos de eu como mulher. Eu dizia, meu Deus, mas eu preciso me reconhecer como mulher. Porque eu ainda tô meio que vivendo o meu pós-parto. Por mais Muito que... recente. Sim, por mais... Meio não, faz 30 anos. Você tá imersa no puerpério. Super, super. E daí eu Tá falo muito assim... bem, por sinal. Ah, Daí eu falei pra ele... Eu jamais estaria num podcast com a minha filha com 30 dias. Eu estaria de pijama e de coque. Vai pra casa. acho que eu também, realmente. O que eu converso muito assim é que o diálogo é fundamental. Então a gente conversa o tempo inteiro. Todo momento que a gente tem pra conversar, a gente tá conversando sobre nós dois como casal. Por mais que a gente não tenha ainda, porque para sexo, para muita coisa. Então um casal que vive de sexo, que vive às vezes só de coisas, né, que não seja uma amizade, uma parceria, uma coisa, cara, não vai rolar. E a gente sempre foi muito amigo. Então durante o puerpério ali, eu tive ele e eu falei, meu Deus, eu sabia que ele ia ser muito massa, mas eu não esperava. Se ele fosse tão massa. Que legal. Pô, pode parar já? Porque eu via o esposo da minha cunhada, ele é um paizão. E eu dizia, cara, eu me inspiro muito no Darlan. Eu falo, cara, ele é muito massa. E eu dizia assim, meu Deus, será que meu marido vai ser assim? A regra alta, né? Eu via, cara, ele faz tudo, assim, tudo. Então eu olhava e dizia, meu Deus, será que ele vai ser assim? Porque ele tem uma correria muito grande, é uma agenda muito corrida. Então ele ficou sem dormir quantas horas? Sei lá nem quantas. Eu fiquei 84 horas sem encostar na cama. Ai, eu vi que tu postou isso, já. 84. Eu acordei quinta-feira e eu fui dormir domingo.
Filha. Olha aí, gente. E é o querer, né? Você abrir mão. E assim, ó, quando o homem ele entra no início do processo, é igual tu entrar num trem. Se tu deixar ele passar, tu vai sempre ser só um telespectador. Porque a maioria dos homens fala assim: ah, não, eu vou chamar minha mãe ou a tua mãe pra cuidar do bebê Rede de contigo. apoio, né? Quando tiver maiorzinho, aí eu começo a pegar no colo, fazer as coisas. Porque agora, porque o bebê não interage. Né? Isso, Vou falar uma coisa. A minha vida pessoal é um caos. É correria brutal. O tempo inteiro. Sim. Mas o povo fala sobre rede de apoio, né? Uhum. Nossa, a gente sabe que a gente tem uma rede de apoio que a gente pode contar muito. E isso talvez, só psicologicamente falando, já dá um alívio. Sim. Mas nenhum familiar nosso tá indo pra nossa casa todo dia. Sim. Só no domingo. Sim. Então, assim, a gente tá querendo viver isso e dá. Mas se os dois pegar junto e dizer assim, não, os dois vão viver isso, entendeu? É um sincronismo, é igual Tá, e eu vou te dizer assim, é puxado, mas a gente esperava muito pior. Sim. A gente achava que ia ser o caos, todo mundo... É possível, né? no caso. Gente, não. Às vezes eu seguro ela na noite ali, né? Quando ela tá com cólica e tudo. Aí chega uma hora que ele acorda, ele fala, agora tu vai dormir. E eu vou ficar. E ele não tem peito. Mas é o que a gente faz? Esquenta uma madeirinha, sabe? Com leite materno mesmo. E ele dá pra ela. E aí eu tiro na bombinha depois pra aliviar o meu peito. E é isso. E ele consegue amamentar também. Então, assim, óbvio, não é o melhor dos cenários em relação à amamentação ter que botar uma mamadeira. Mas aí, Contexto, né? é contexto, tu tem que ver o que funciona. Eu preciso dormir também, eu preciso estar bem no outro dia também. Então, não é toda noite, mas na noite que eu vejo que eu não vou dar conta, porque tem hora, eu já vi história de gente que desmaiou com o bebê no colo, sabe? Tipo, de sono. Deixou o bebê cair de Deixou sono. o bebê cair, eu fiquei com medo E não dá, daquilo. né? É perigoso, né? Ah, depois que eu soube disso, eu falei, e eu várias vezes eu sentada na cama, eu, caía com Pensou? dormia. E aí eu dizia, nossa, é nessa hora. Então aí ele, parece que ele sente, ele tem um radar, daí ele acorda, vai, agora sou eu. E aí ele fica, e no outro dia ele vai trabalhar, às vezes ele vai no amanhecer do sol fazer ensaio, e ele tá dando mamar pro bebê, sabe? Eu cheguei do casamento, eu saí de manhã de casa, eu cheguei, era 2h30, aí ela tava morta, eu peguei ela, eu fiquei na sala com ela e virei com ela, não foi? Eu não precisava, e a galera... Só que qual que é o problema? As pessoas acham isso o máximo, sendo que é pra ser o básico. Ele é o pai. Nossa, chegou 2h30 da manhã, tu trabalhou a madrugada inteira, o dia, a tarde e a noite, e ainda ficou com ela. Pois é, minha filha, né? Tipo assim, uau. Não é só a mãe, né? Também tenho as minhas obrigações, enfim, também faço parte disso, né? É E isso. assim, tu saber que isso é uma fase, de novo, né? Uma estação, não vai durar para sempre. Também te dá um alívio do tipo, né? Agora a gente tem que viver isso, Sim. né? Vamos lá, vamos viver juntos isso aqui, porque as coisas não... O cenário não vai ser esse sempre, né? Vamos ter outros desafios daqui a pouco? Vamos, mas esse, né? Eu acho que o sono é uma coisa que mais pega assim, no muito, começo, né? Porque a gente vem uma, né, fase que a gente não tá acostumado a não dormir e do nada, né? Cara, Um dia pro outro pega. O sono era usado como tortura, né? Na época do... Sim, Era a época, a galera botava isso como tortura. Então, realmente é uma coisa que desgasta muito. desgasta, né? E Mas passa, né? Passa rápido. muito. Passa rápido. O nível de ansiedade da gente é tipo assim, ó. Amor, ela já tá crescendo, meu Deus, ela não vai ser assim. Já chorando porque a gente imaginou ela não nessa fase. Ela já não é mais uma RN. Não, e detalhe é que eu e ele, a gente sempre conversa sobre outras coisas, assim, né, em relação a filhos e tal. E a gente pensa na adoção também. E uma coisa que a gente conversou ontem foi, tipo assim, cara, a gente não tem noção do que é ser pai e mãe até tu ter um filho e viver tudo isso. Então, assim, ontem a gente conversando, né, sobre essa possibilidade de adotar e gerar mais um, sabe, que eu não cogitava, e eu ficava assim, meu Deus, mas daqui a pouco eu vou ter quantos filhos, sabe, porque é muito bom. A gente às vezes só vê o lado ruim, né, porque às vezes na rede social o pessoal posta muita coisa, só que é tanta coisa boa, de madrugada a gente chora de felicidade, várias vezes a gente olha pra ela e chora de felicidade, sem ela fazer nada. Aí eu falo Tava pra fazendo ele, cocô, né, filho? e aí eu falo, cara, quando ela crescer e começar a responder e fala, nossa, eu acho que eu não vou saber lidar. É que cada fase é muito legal, né? Depois a gente escuta os relatos que, na verdade, reclamaram tanto e depois sentem falta, né? Sim. De não ter aproveitado, de não ter curtido mais nessa fase. É porque problematizam tanto. Sabe aquela coisa de tipo assim, ó, reúne 4 trabalhadores numa mesa,
Ou não, essa semana eu trabalhei. Não, mas eu trabalhei isso. Não, mas é que eu. E parece que todo mundo quer estar pior e não melhor. E aí com o filho a gente percebeu agora que é a mesma coisa. Todo mundo quer, tipo assim, ó. Não, mas a tua Não, uma noite, mas a minha foi 2 segundos. E aí, como todo mundo vive nesse pessimismo, nesse negativismo, como ser humano, não só como maternidade, a gente via o reflexo disso na maternidade, aí junta com a privação de sono, junta com tudo, a gente leva assim, meu Deus, realmente deve ser o caos, né? E é difícil. Mas, gente... Isso é maravilhoso. O tanto que a gente trabalhar no nosso ritmo é mais difícil do que ter o bebê. É isso mesmo. Meu Deus. O bebê é facinho. Muito mais. Tem um prazer tão grande. Assim, Ai, que alívio, até fiquei aliviada agora. É mais fácil cuidar da bebê, então. É mais fácil. Depende de quanto tu trabalha, né? Eu acho que isso se aplica em casa bastante. Então, Mas enquanto mulher e profissional, tu vai ter que aliviar em alguma demanda, né? É uma preciso me programar, claro, né? Uma programação, né? Porque daí tem culpa também, né? Sim. Nasce uma mãe, nasce uma culpa já, né? Sim. Mas a gente precisa se programar, com certeza, né? Mas é isso. O puerpério, em relação a... Todo mundo pergunta pra mim, e o teu puerpério? Porque todo mundo espera que o puerpério é horrível, assim, é o caos, é péssimo. E realmente tem tudo pra ser horrível se as coisas tudo pode desandar. Eu falo pra ele, a amamentação é um pilar que pode te prejudicar muito do teu puerpério. E aí o que a gente fez? A gente já tentou ali amenizar tudo. Foi como se fosse assim, não, vamos fazer o checklist e vamos tentar amenizar tudo que pode dar errado no meu puerpério. Porque a gente acha que não tem como, né? Que tem que viver aquilo ali, que vai ser ruim mesmo e que tem que sofrer mesmo, e não é. Tu pode viver uma coisa boa, mas tu tem que se preparar para aquilo. Eu e ele conversou muito sobre o puerpério. Eu falei para ele, eu não sei como é que eu vou lidar, eu não sei como é que eu vou estar. Então, ele se preparasse também para me receber do jeito que eu tivesse. Não, e aí, primeira, segunda semana ali, né? Tudo tão bem. Foi. E eu assim, meu Deus, mas cadê? Será que é interno? Será que isso é algo interno? Será que ela por dentro tá péssima e não tá me falando? Aí, seu amor, olha só, como é que tu tá? O povo fala, para a sensação que eu tô aqui, nós estamos melhor que antes. Sim. E como que tu tá de verdade, assim? Se tu tiver péssima, me fala que, né? Eu não tenho muito o que fazer, mas vamos conversar. Só poder falar. Aí, não, ela olhou assim, não sei o que estão falando. Não entendi muito bem como é que Mas por quê? Eu acredito que seja uma soma de fatores. Que a gente se O parto foi tranquilo, isso ajuda. Foi, o parto foi bom. O parto ser tranquilo ajuda. Deu tudo certo, né? Ela não precisou de ir pra UTI, esse tipo de coisa, né? A cabeça não ocupou, né? Então cansou a cabeça, sabe? Sim. Aí a gente se ajuda. Então, assim, se não, tá exausta, não vamos deixar chegar no pico de exaustão. Vamos dividir isso aqui. Então, tudo isso é uma soma de fatores. Tem tudo pra dar zebra. Tem. Mas... O corpo também, eu lembro que eu olhei, eu falei, meu Deus. E aí eu lembro que ele mesmo falou assim, mas tu tá linda, tá maravilhosa. E isso é importante pra mulher, porque a mulher, isso aqui não tá muito legal. Mas as coisas, sabe, vai acontecer. Tanto que eu falei pra ele, amor, dá uma olhada lá embaixo, porque eu não sei como é que... A coisa não tá muito boa. Porque eu não conseguia ver. Ai, eu adorei. Eu tava com uma barriga grande, né, no pós-parto. Nem enxergava mais lá Eu embaixo. ia tomar banho, eu disse, meu Deus, tá alguma coisa muito errada, você tá muito inchado, alguma coisa tá errada. E eu ficava, meu Deus, deve estar muito ruim isso aí. E aí eu falei, amor, dá uma olhada nisso aí, se tá normal, pra ver se eu fui no médico. E tava normal, faz parte, agora eu já tô zero, Que é a sabe? sensação, né? Mas o puerpério é muito da parceria, da amizade, tu conversar tudo, eu converso tudo com ele. Qualquer insegurança que eu tenha, eu falo pra ele. Se eu tava com insegurança lá, eu falei, amor, tu tem que me ajudar, tem que ver se tá tudo bem. E aí ele olhou, não, tá tudo bem, faz parte. Não sou ginecologista, mas tá. Mas tá tudo bem. Tô falando aqui. Normal. Maravilhoso. E aí, daí passou, sabe? Tipo, acho que foi logo depois, assim, já foi melhorando. O parto normal tem suas vantagens também, né? Da recuperação. Claro. Eu acho que isso ajuda. Eu falei pra ele. Eu tinha muito medo da cesárea só em relação à minha recuperação. Então, pro puerpério também me ajudou. Porque eu conseguia cuidar dela com mais facilidade, andar. Eu tava andando normal, assim, saí do hospital já plena, assim. Tanto que eu esqueci que eu tinha sido bebê. Então, foi muito bom, assim, pra mim, essa recuperação.
Então, estamos aqui agora. Não, sim, a cesárea, né? Então, a gente Ela é mais fala delicada. isso, a gente fala assim, que ela é importantíssima, né? É uma cirurgia que ela salva vidas, né? Então, Imagina. nas situações que a gente precisa mesmo, né? Não tem nem que ver, é super indicado, né? Às vezes pela mãe, às vezes pelo bebê. Só que assim, as pessoas, elas têm que tirar aquela coisa da cabeça que, não, é só uma cesárea. Não é bem assim, né? Então, é uma cirurgia, tá? De média complexidade, que a gente fala, né? Médio porte. Então, assim, tem os cuidados, tá? Isso. Então, com certeza, vai ter que ter um Tem os cuidado riscos de uma maior, vamos dizer, cirurgia, né? Uma coisa. Claro, os riscos da própria cirurgia e o pós acaba sendo um pouquinho mais difícil, sim. Tem sempre aquelas que passam super tranquilo, Isso. que não reclamam nada, ótimo, né? São as sortudas, mas tem aquelas que levam mais tempo para se recuperar. Então, Sim. com certeza, a questão do parto normal facilita já bastante, né? No puerpério. Facilita Uma muito. coisa que eu ouvi sobre cesárea, me corrija se eu estiver errado, Uhum. faz pouco tempo. A primeira, super tranquilo. A segunda já é mais complicado. Exatamente. Ali pra frente é pior. Porque aquela cicatriz que fica ali fora, Com certeza. ela também fica em todas as camadas e fica difícil separar o que tu tá Exatamente. cortando, é isso? Exatamente, né? Então, assim, exatamente isso, né? Então, uma cesárea só, né? Então, a primeira cesárea pode dar alguma complicação? Pode, claro, como qualquer cirurgia, né? Tem seus riscos, com certeza. Mas, realmente, os riscos, eles vão se somando as somas das cesáreas, né? Então, na segunda, na terceira cesárea, como você já tem aquela cicatriz no teu útero, em todas as camadas, né? Dentro ali da tua barriga. Então, cada vez que a gente vai lá, reabre tudo de novo, tem que fechar tudo de novo. Enfim, então, pode já ter aderência, né, do útero ali com os outros órgãos, com a bexiga, com o Sim. intestino, enfim, e gerar bem mais risco para essa mãe. Tem que se conhecer. Eu falava sempre pra ele que eu queria muito normal, porque eu me conheço. E quando eu fiz a única vez que eu fiz a cirurgia do apêndice, eu achei horrível a cirurgia. Falei, meu Deus, eu não. Detalhe que foi aquela de vídeo. Foi. Eu ia perguntar, ainda foi a de vídeo. Que é que super bem mais tranquila. né? Uhum. Eu achei horrível, eu falei, meu Deus, eu vou tentar de tudo ter normal. Tanto que eu falava pra ele que eu ia ficar o parto inteiro pensando no dia do apêndice que eu sofri o pós, e eu ia Não deu pensar, nem tempo. eu ia só pensar, tipo assim, mas pensa na cirurgia, pensa no que vai acontecer, porque foi muito ruim pra mim. Então eu queria muito normal. Aí, só que eu fui preparada, eu falei, se tudo der errado, eu vou pra cesárea. Quando eu acordei, como eu já tava com muita dor, eu pensei assim, caramba, eu acho que eu vou ter que ter cesárea, porque eu não vou aguentar um parto normal. Porque na minha cabeça ia demorar 20 horas naquela dor. Só que eu já acordei com a dilatação maior, né? Então eu acordei, estoura a bolsa, vai começar a meia hora, já começou com dor. Então eu já acordei e falei, poxa, ou eu não vou, acho que eu não vou aguentar. Essa dor não dá pra mim. Se fosse durar aquela dor 24 horas, tu já não ia, né? Ia ser mais difícil, vamos Porque dizer. na minha cabeça eu falei assim, nossa, se o início já é assim, né? Tipo assim, no início já é essa dor, só que o meu início já foi um pouco mais avançado, porque eu já tava em trabalho de parto dormindo. Então, E além da dor, tem a questão da resistência do corpo, né? isso. Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tenho uma tatuagem grande no meu braço. Quando ele começou, eu pensei assim, é isso, tranquilo. E é a mesma dor, a tatuagem inteira. Gente, no final eu não deixei ele terminar, eu não tava mais aguentando. O Então, cansaço. a resistência do corpo, né? Foram 13 horas. Sim. Então, tipo assim, imagina o parto, que deve doer mais. Exatamente. Deve doer mais e a resistência vai baixando ali. Em vários partos a gente observa isso, assim, a maioria das mulheres, num parto mais longo, o que pega não é nem a dor em si, né? É o cansaço. Isso que aí são as duas coisas, né? Sim. Parece que dói muito mais, mas Sim. muitas vezes está associado ao cansaço. Até o E aí, psicológico também, né? Sim, Tá cansada de estar sim, naquela situação, né? Que quero não vai, uma não vez, passa, né? nasce esse menino, como diz a Isso, não vem. Alguém tira esse menino. de mim. E a menina, né? E ela tá termo. Não é coisa de nordestino. Tem que- Mas é isso, eu acho que o principal pro dia do parto é aqui, ó. Cabeça, né? Cabeça, Total, cabeça, total. cabeça. Não importa o que tá acontecendo, foca só no que tu tem que fazer mesmo. E nem... Tanto que eu até comento que ele não tava
por mais que foi muito triste, né? E ao mesmo tempo eu penso que me fortaleceu no aspecto de Eu preciso bancar isso aqui. acontecer. Eu mesmo, né? Se ele tivesse lá, talvez eu ficasse mais tipo, ai meu Deus, tipo, porque a gente se apoia muito no parceiro, de tipo assim, é meu protetor, é a pessoa que cuida de mim, então, tipo, tu tá doente, tu corre pra ele, então num parto, tu tá com dor, tu vai correr pro teu marido, e eu corri pra Lu. Mas a gente observa isso também no trabalho de parto. A Maria Cláudia já observou, assim, principalmente quando a mulher sabe os gatilhos do marido, assim, né? Então, chega lá naquele momento no set, vai sentindo que ela não quer mais, fala assim, eu falo, amor, vai tomar um cafezinho, retira o cara da cena, ajuda, ela ganha força. Depois, ele, mas não, daqui a pouco tu volta, tal. Isso. E aí dá de tudo, né? Aí, às vezes, a gente tá lá no SUS, tal, que pra fazer uma cesariana tem que ter uma indicação real, né? Diferente de, tipo, tô no plano, tô no convênio, quero a cesárea, né? Aí, tipo, até vai te conversar, te falar dos riscos, benefícios, mas eu quero fazer, ok, vai fazer. Sim. E aí já rola de tudo, tipo, vende o carro e paga a cesárea. Nossa! Liga pra minha mãe que ela paga. Mas já ouvimos várias coisas. De tudo. Mas é isso, acho que até uma combinação mesmo, né? Eles comentaram que eles conversam bastante, né? Sim. Então a gente recomenda isso, né? Conversar bastante com o parceiro. Muito. Então, combinar. Então, eu quero muito ter o parto normal. Então, no dia, Falei pra ele, bota aqui de mim, sabe? Não deixa eu desistir, sabe? Tipo, se eu pedir cesárea, eu já falei pro meu marido, se eu pedir cesárea, não deixa de fazer. É difícil. É difícil, cara. Porque eu falei pra Tá ele, né? vendo a pessoa que tu ama. Exato. E eles aí, têm pode muita ser. a gente vê, eles têm muita pena, eles falam, às vezes chegam pra gente, né, pra obstetra, eles falam, eu não aguento mais, ela tá sofrendo. Se tu não tá sentindo nada, não aguenta, pra mulher aguenta a dor, então tu esteja lá. Eles usam muito essa palavra, ela tá ali sofrendo. Não, mas eu não gosto dessa palavra até, né, durante o trabalho de parto, porque não é um sofrimento, sabe? A dor, ela faz parte do trabalho de parto. Claro que algumas, né, como tu, inclusive foi mais sortuda, né, de ter um parto mais rápido, vai ter aquelas que vão ter o parto mais devagar, mais lento, enfim, mas não é um sofrimento, simplesmente é a dor do parto. É que essa dor tem um propósito. Isso. A gente tem a ideia de, normalmente, se eu estou com dor, eu estou doente. Associa, né? Sim. Porque, né? É isso. E aí essa dor é a única dor, né? Que ela tem um propósito que é trazer tua filha para o mundo. Então, quando tu enxerga já isso durante a gestação, quando teu parceiro entende isso, nessa hora, ao invés de ele dizer, ai, doutora, faz cesárea nela, ele vai dizer, não, amor, eu tô aqui contigo, vamos lá. Tá tudo bem contigo, tá tudo bem com ela, eu tô aqui, é só mais um pouquinho, vamos lá que vai dar certo, né? E aí isso muda tudo. E saber que acaba também, né? Eu gosto muito dessa frase, assim, dessa orientação, porque assim, ó, vai acabar. Não, nenhum trabalho de parto dura pra sempre, entendeu? Não existe. Eu pensava muito nisso, eu ficava pensando, amanhã eu não tô aqui, amanhã eu não tô aqui, amanhã eu não tô aqui. Eu com ela no colo. Isso, eu pensava só no bom, sabe? Então... Se qualquer pessoa falar, talvez na hora tu fica só até com raiva, assim, porque na tua cabeça tu tá com dor. Mas tu tem que ficar na tua cabeça, ai, daqui a pouco vai passar, sabe? Daqui a pouco eu tô bem, vai valer a pena. E quando sai o bebê, é muito bom. Nossa, é uma sensação maravilhosa do mundo. Não é nem a falta da dor, mas é uma sensação, assim, de vitória, sabe? Tu se sente muito bem, tu sente, tipo, caramba, eu consegui fazer uma coisa. Porque pra mim, era um dos maiores medos da minha vida, era o parto normal. Eu acho falo isso, sempre. Eu lembro que quando eu casei, eu nunca esqueci disso. Na lua de mel, assim, daí eu deitei assim na cama, eu fiquei pensando, falei, tá cada vez mais perto de eu ficar grávida. Porque eu pensei, porque até então eu nem cogitava, e a gente casou muito rápido, né? Nossa vida é louca. E aí a gente casou rápido, e até antes disso, eu nem imaginava engravidar, sabe? Então nem passava na minha cabeça. Então quando eu casei com a ficha de eita, poxa, agora vamos começar a me cobrar bebê, e vai ficar mais perto do teu bebê. E o parto, e comecei a ficar com aquilo. E aí engravidar, eu tenho que parir um dia. Vai ter que sair, vai em gota e sair em quilo. E assim, a gente tá pensando. E aí eu vou dizer, o que eu pensava, assim, né, sobre o parto, é que quando tu pede pra Deus, assim, porque quando eu casei, eu tinha muito medo, eu falava pra ele, eu tenho muito medo, eu tinha muito medo de engravidar e de ter filho, eu até gravei um vídeo. Se eu não quisesse, se eu dissesse assim, ó, amor, então não vamos ter. Eu não sei se eu falaria, eu acho que eu ia dizer, então não vamos ter, não.
Porque não era, eu nunca tive esse sonho de, tipo, meu Deus, é o sonho da minha vida ser mãe. Hoje eu falo, meu Deus, como que eu imaginei viver sem isso? Porque é uma coisa muito louca. Não dá pra explicar. E a gente sempre fala, ninguém nunca vai entender até ter filho. E aí a Não gente tem ouve isso. como. E a gente ouve isso de quem já é pai, e a gente fala, tipo assim, gente, A mesma historinha de sempre. tá bom, guarda teu filho, tu tem que dizer que ama. Sim, ai, não, mas aí vivendo é outra história. Não. É loucura, Eu adoro quando os casais falam, se olham, né? E eles falam que se olham e falam assim, nossa, o que a gente fazia? Só nós dois. Sim. Como é que era? Eles têm não lembro mais, né? Eles têm esse relato, eu acho bem interessante. E foi agora, e a gente já, parece que a vida toda foi com ela, assim. E eu lembro que no início ali do casamento, eu comecei a orar e pedir pra Deus. Eu falei, Deus, eu preciso mudar isso, sabe? Porque o ser humano, ele foi feito pra isso, sabe? Então, a gente tem esse propósito na nossa vida. E eu queria viver a maternidade de uma forma boa. E aí eu comecei a pedir a Deus. E o amor, ele lança fora o medo. A Bíblia diz, e o amor lançou fora todo o meu medo, porque eu desejei engravidar. Olha que mudança, nos 2, 3 anos de casamento, a gente foi do não quero, tenho medo, o maior medo da minha vida é um parto, pra tipo, eu quero muito ter um filho, por que não veio o meu filho, sabe? Eu comecei a pensar, nossa, cadê o meu bebê que não tá chegando? E eu lembro quando eu engravidei, foi um amor tão grande no meu coração, assim, uma coisa que foi divina, foi Deus. Mais amor do que medo, né? O medo foi embora. Do nível que eu tenho um vídeo que eu gravei, depois eu vou postar no Instagram. Eu gravei no início da descoberta da gravidez, que eu falo, não tinha nem barriga ainda. Eu falo que se o parto fosse no outro dia, eu tava pronta. Porque Deus já me preparou. Sim, então, assim, o parto normal, todo mundo diz, tá louca? Não acredito, vai fazer, pra que isso? E eu dizia, gente, eu não tenho medo nenhum. O meu medo foi embora. E o amor lança fora o medo. O amor é tão grande que vai embora. E agora, a mesma coisa, em tudo que a gente vai viver, assim, o amor, ele parece que jorra, assim, não sei explicar. É muito bom. Tenham filhos. Então, inclusive, né, se deixar, vocês perceberam que a gente vai ficar falando aqui a manhã inteira, o dia inteiro, enfim. Então, só pra gente encerrar, na verdade, você até já estava, né, falando sobre isso, mas queria que vocês deixassem uma mensagem, assim, pra quem quer ter filho, quem está pensando em engravidar, quem vocês sugerem, enfim, como é que vocês dizem? Vai dar certo, vai nascer e dá pra ser muito mais simples do que dizem. Sim. É igual quando a gente tava querendo casar. Sim. A gente se conheceu, namorou, noivou e casou em 6 meses. Todo mundo até chegou a plantar na gente essa semente. Tipo assim, vocês estão viajando, o casamento não é isso. E o casamento, não, vocês estão achando que é a Disney, vocês acham que é assim, que agora é só se conhecer, casar e juntar as coisas e vir. E não é assim, vocês nem se conhecem, tu tem 23 anos, olha o que tu tá fazendo. E não sei o que, e vai. Assim, gente, realmente, porque daí tu olha pro cenário, a galera vive em discussão, a galera vive num casamento complicado. A galera não, né? Mas muitos. E aí, a gente achava que, cara, o casamento vai ser uma loucura. E aí foi igual com o bebê. Casamos... Diziam que no começo ia ser bem punk. Tá bom? Gente, a gente ainda não discutiu. Óbvio que eu acredito que nós ainda vamos discutir. Mas a gente ainda não discutiu. Mas tudo bem, pode ser um caso à parte? Pode, mas não é um caso à parte só do acaso. É um caso à parte de 2 pessoas que fazem certo. E com o filho é a mesma coisa. Então quem diz assim, não tô pronto. Eu quero, mas não tô pronto. Gente, se vocês quiserem estar pronto amanhã, vocês conseguem estar pronto amanhã. Os dois têm que querer, né? É verdade. E é isso, o casamento falavam, vocês vão ver quando casarem. Aí casamos, vocês vão ver quando tiver filho. Estamos vendo, até então tá muito bom. Mas é isso, sabe? E aí o pessoal vai falando e sempre vão falar, porque é uma experiência que a pessoa teve. E aí nunca deixe isso influenciar no que tu quer viver, sabe? Porque os planos de Deus pra nossa vida são maravilhosos, a gente só tem que acessar. É porque muitas vezes a gente tá tipo assim, mas talvez eu não esteja pronta, talvez eu não consiga dar conta. A gente dá conta, né? A gente dá conta sim, Deus capacita. Olha, eu que não queria nem ter bebê, eu tinha pavor, gente, pavor. E eu nunca tinha pego um bebê no colo. Nunca tinha pego um bebê no colo, eu tinha medo de pegar bebê, meu Deus. Se tu tivesse com um bebê no colo, de alguma emergência, tipo assim, segura pra mim, pelo amor de Deus, que eu tenho que fazer outra coisa. Ela dizia, não pego. Não pego. Eu tinha muito medo de tudo isso. E a maior prova é o meu parto. De tipo assim, Deus, ele capacita tudo, sabe? Então, o início ali,
da gravidez, eu me senti pronta, porque Deus me capacitou. Então, se você hoje tem medo de tudo, sabe? Pede pra Deus e Ele vai te dar, sabe? E o casamento é a mesma coisa, só que acerta na pessoa do início, porque vai ser a vida inteira ali. O pessoal acha que o casamento é só a festa, né? E o casamento é uma vida inteira pra sempre. Então... A festa é só um detalhe. Não, a festa é verdade. nem A festa necessita. é o começo. É. E é isso, gente. A dica que a gente dá é essa. Cara, Ai, a Ela violência. quer ter. já deu meu prato, galera. Então, gente, muito obrigada, tá? A todos os meus convidados aqui. E a todos que assistiram até o final esse podcast. E agora a gente queria pedir para vocês nos seguirem no nosso canal e no nosso canal no YouTube e no Instagram para falar de saúde podcast. Esperem que em breve vão vir mais episódios.